Não, vamos outros, deixa eu... Vai, Kelly Vieira, querida. Olá, boa noite a todas e todos e todes, e muito obrigada, Gabi. Já de início, me chamo Kelly Vieira, faço parte da instituição Estrela Guia, sou uma ativista militante aqui, né, do Estado, sobretudo nas questões relacionadas a essas divergências sociais em relação a corpos, né? Então, um corpo fora do padrão, conhecido e reconhecido como trans, é o que me levou a essa atividade política. Né? Muito feliz pela Gabi ter aceito, pela Gabriela, né, ter aceito ao convite, mais uma vez, sempre nos apoiando, esteve conosco na formação de professores aqui, foi muito bacana, participou junto com a Patrícia Alves, e é isso. Acho que já falei demais. Posso chamar de prof? Então tá bom. Meu nome é Kelly, sou mulher trans, né? Faço parte da Estrela Guia. Não vou me alongar muito na apresentação, porque eu sou curta. E faço parte da Estrela Guia. Só isso que eu tenho que dizer. Beijos. Passa a bola para outra gente. Débora. Acho que a Débora saiu. Ah, entrou de novo. Oi, boa noite. Meu nome é Débora, ex-profissional do sexo e atualmente acadêmica do curso de Pedagogia, município de São José. Boa noite a todos. Boa noite, Débora. Obrigada pela presença. Boa noite, eu sou a Feijão, daqui de Floripa, e vamos que essa reunião vai ser linda. Sou dread maker e vamos que vamos. Obrigada, Rita, mais uma vez conosco. Como professora, eu vou fazer a chamada. Patrícia Alves. Pati, a gente não te escuta. Tá sem microfone, Pati. Sim? Tá sem microfone? Então, vamos para você, Viana, querida. Tá sem microfone, GG. GG também não tá? Não escuta. Não. Marcelo, tu tá ouvindo, Marcelo? Acho que também não. Me obedeceram bastante, né? Todo mundo desligou o microfone. Então, ninguém está ouvindo, né? Olá. Deixa eu ver se eu apareço. Estou aqui. Deixa eu ver se eu me vejo. Olá, boa noite, Gabriela. Tudo bom? Saudades? Saudades. Que bom. Pelo menos isso, né? A gente não fica muito solto, né, para colocar, porque cada um fica nas suas casas e tal. Mas é interessante, sabe? É uma experiência que eu já venho fazendo, participando desde o começo, praticamente, da questão da pandemia, e é interessante isso, entende? Principalmente
quando nós achamos que não se pode fazer muita coisa, né? E aí, a internet, né, nos ajudando, né, numa questão bem fácil de lidar até, entende? E é gostoso estar compartilhando, trocando ideias, né, mostrando os nossos interesses, né? E aí, eu sou o Marcelo, não esqueci de me apresentar, eu sou Marcelo, eu faço parte também da Estrela Guia, faço parte também da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, faço parte também do Comitê Social para o Controle da Tuberculose, estou envolvido também com a Fiocruz com relação às questões nas unidades prisionais, nas penitenciárias, e só isso. E feliz por estar com vocês. Alguém mais, gente? GG conseguiu? Patrícia? Deu. Agora deu, GG, pode. Vamos ver agora se melhorou. Meu nome é Maria Angélica, vulgarmente conhecida como GG, eu acho até que eu tenho que incluir na minha carteira de identidade, porque é mais fácil conhecer a GG do que a própria Maria Angélica. Eu vim através do convite da Mônica, né, que eu também faço parte atualmente do Abacateiro Instituto, e estou bem ansiosa para começar o tema, para poder contribuir e aprender muito com todas as informações e conhecimentos que eu sei que vão acontecer agora nessa noite. Quem mais está? Obrigada, querida GG, pela participação. Juliano estava aí. A Patrícia não deu ainda. O Juliano, ele é tímido. Não, ela está sem microfone, ela não sabe por quê. Não entendo. Juliano, você... Então, gente, já que eles vão tentando se conectar, eu vou falar um pouquinho quem eu sou, tá? E por que a Mônica, né? Foi a Mônica, basicamente, que fez o convite para que eu esteja dialogando, né? Não é, na verdade, aqui não é aula, né? Aqui não é esse o objetivo e nem seria... Olá, Gabi. Pode falar, então. Desculpa eu te interromper, não pude falar antes. Pode falar, Vânia, querida. Então, eu sou professora Vânia, atuo na escola Seja de Mafra e gosto muito da parte pedagógica da direção da escola e estou bem ansiosa por esse encontro, porque vem ao nosso encontro os seus objetivos. E desde que soube da sua pesquisa, foi muito esclarecedora todas as nossas conversas, e já procurei outros temas, e acredito que a nossa escola vai ser diferente depois de ter te conhecido e ter encontrado em você essa referência no tema da diversidade, e que o Seja é uma escola que acolhe a diversidade, mas muitas vezes a gente não sabe trabalhar com essa diversidade. E agora a questão da diversidade de gêneros, para nós, também é um tema que precisamos aprender a lidar com isso. Então, estou bem feliz de estar participando nesse grupo. Eu vou ouvi-los muito e, se eu achar que posso contribuir com o grupo, no final eu abro minha opinião, mas vou ouvi-los muito. Tá? Um bom trabalho a todos, uma boa reunião para nós, que seja, como você falou hoje à tarde, durante o dia, não me lembro, que seja um momento amoroso nas nossas vidas, né? E eu acredito que vai ser. Uma boa noite. Obrigado, Vânia. A Vânia, deixa eu apresentar ela, assim, também. A Vânia, eu tenho o contato dela, porque eu vou pesquisar, né, o retorno, a inserção de travestis e transexuais na educação dos jovens e adultos, basicamente
nos centros de educação de jovens e adultos do Estado. Porque hoje, em Santa Catarina, a maior oferta de educação de jovens e adultos é pela rede estadual. A gente tem, sim, alguns municípios que ofertam, mas na sua grande maioria, o grande foco da educação de jovens e adultos é ofertado pelo Estado de Santa Catarina. Nós temos 40 centros de educação espalhados por todos os municípios, inclusive com núcleos, né, que atendem outros municípios que está sobre a jurisprudência dos centros de educação. Então, a Vânia, né, a gente amorosamente também tem me acolhido e tentado mediar, porque a gente sabe que é difícil, né? Também é um tema que muitas vezes mexe com as pessoas, mas também há resistência, né? A gente sabe que as pessoas, eu hoje cada vez mais tenho aprendido que as pessoas, elas são subjetivadas, né? Elas vêm de histórias, e é difícil você romper de uma hora para outra, querer que as pessoas compreendam toda essa diversidade que historicamente existe. Só que, infelizmente, a gente homogeneizou e universalizou, né? Então, os próprios colonizadores, e a Patrícia que estuda isso também, os próprios colonizadores tentaram dizer, por diferentes formas, que nós todos éramos iguais, né? Esse é o processo de colonização. E esse mito da igualdade escondeu a diversidade, as diferenças. Então, é um desafio para nós descolonizar, desconstruir e construir uma nova realidade, sonhado por muitos e muitos e muitos, né? Martin Luther King, enfim, Nelson Mandela, Gandhi, mulheres feministas, mulheres negras, todos nós temos uma unidade, temos um sonho, né? Que esse sonho, na verdade, de alguma forma, é o sonho dos excluídos, o sonho dos marginalizados, o sonho dos oprimidos, que Paulo Freire fala e que tantos outros falam, né? Nós acabamos, de alguma forma, sendo as experiências que as teorias falam. Nós somos as experiências que as teorias falam. Então, é muito interessante a gente estar retornando quem eu sou, né? Da onde que eu venho. Então, como vocês muitos sabem, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, fui professora, né? Estou professora e continuo professora, mas exercendo a profissão por 30 anos, lecionei na educação de jovens e adultos por 20 anos, e nessa minha trajetória toda, eu sou a primeira, né? Posso dizer, a primeira travesti que se constituiu como professora em Santa Catarina. Eu não conheço o relato de outras, né? Por isso que eu digo que eu sou a primeira. Além do mais, né? Além de tudo isso, eu também sou a primeira travesti, né? Que pesquiso sobre essas questões, mas que também estou na universidade pesquisando, porque hoje a gente estava numa live à tarde falando que somos nós que temos que falar das nossas experiências. Porque muito se escreveu sobre nós, mas escreveram foram homens gays, né? Homens brancos, gays, que nem faziam os trabalhos de prostituição ou que estavam nas questões de gênero atravessada. Eram homens gays que estavam na academia e estavam pesquisando nós. Então, a gente tem na universidade um núcleo chamado Netrans, que eu fui a fundadora, né? Junto com a Maria, cofundadora, que é o núcleo que discute travestilidade, transexualidade e transgeneridade. Eu quero deixar claro que o meu sonho é que todas as travestis e transexuais estivessem na escola. Aí eu vou dizer o meu sonho, tá? Eu não sonho que elas estejam na escola para sair da esquina ou para se higienizar. Não é esse o meu discurso. O meu discurso é que elas estejam na escola para que a escola transforme a existência e a realidade delas. O que é transformar a existência e a realidade delas? É transformar aquilo que nós, historicamente, aprendemos o que é normal e o que não é normal. E isso, muitas vezes, se torna a noção de pecado, a noção de transgressão e de marginalidade que muitos nos apontam. Então, é por isso que eu sonho que muitas travestis e transexuais um dia estejam na escola. Esse é o meu sonho. Eu moro em Tubarão, venho de todas aqui, né, de todas as meninas trans, eu sou a que tem uma história com movimentos sociais por muito tempo, né? Desde quando iniciou
a questão da AIDS, né, que os movimentos de travesti e transexuais começaram a se organizar, eu venho participando. Eu estou vendo nas lives que estão acontecendo do Fonatrans, da Antra e da Rede Trans, que o movimento tem dado outro viés para o movimento travesti e transexuais, que é muito legal, que é muito interessante, tá? Que está tendo outro recorte. Então, quero agradecer novamente o convite. É sempre bom estar com gente de todas as cores, de todas as raças, de todos os gêneros, de todas as identidades e de todas as classes. Eu estou aqui também para dialogar e aprender, compartilhar, transgredir, subverter e abusar, né? Mônica, quer continuar? Pensou, eu acho que você poderia dar continuidade, você quer apresentar os slides, porque eu um pouco já teria algo a conversar contigo, mas eu acho que você poderia dar continuidade e depois a gente abre e eu já tenho algumas questões. Então, gente, então vamos começar a discutir, tá? Parece que o meu microfone foi... Não deu, Patrícia? Tá. Então, vamos lá, gente, tá? Vamos tentar primeiro... A Kelly está tentando ainda, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Quando me convidaram, né? Quando a Mônica me convidou, ela falou de um tema e eu tentei, a partir desse tema, trazer alguns elementos, né? Porque a gente está num diálogo, não é numa aula. E como não é numa aula, a gente tem que muitas vezes condensar ou trazer algumas coisas que são importantes para isso, tá? Nem tudo se dá conta em meia hora, né, gente? A gente tem que ter clareza disso, que nem tudo se dá conta. A gente faz um recorte e procura trazer alguns elementos que estruturam o nosso pensamento, né? Eu tenho aprendido também na academia a me comportar como uma travesti acadêmica, tá? Que é difícil. Vocês não sabem. Gente, a gente tem falado, eu e Maria temos brincado muito na academia. A gente não sabe se é mais opressor os programas de prostituição ou os programas de pós-graduação, porque são ambos opressores, né? Mas qual é o mais complexo? Os programas de prostituição ou os programas de pós-graduação, que é um desafio também para nossos corpos de travesti, transexuais, mulheres negras, mulheres não colonizadas pela academia, que isso também é importante. Para começar toda a discussão, eu vou contar uma historinha para vocês. Começar por uma historinha, que é super importante a gente historicizar. Não sei se vocês conhecem a historinha, que é um clássico do Hans Christian Andersen, que é um clássico da literatura, que se chama A Roupa Nova do Imperador. O imperador, que usava sempre roupas novas e bonitas, gastava todo o seu dinheiro para manter a elegância. Em um momento de grande vaidade, ele contrata 2 tecelões que chegam à cidade promovendo suas capacidades de fabricar um tecido de cores e padrões tão especialmente atraentes que torna o tecido invisível a todos que eram inaptos para sua ocupação ou irremediavelmente burros. Quando, finalmente, a vestimenta fica pronta, o rei sai em desfile pela cidade com todo o seu requinte, com toda a sua elegância. São ouvidos muitos elogios. A nova roupa do rei! Pois ninguém quer parecer burro. Então, uma criancinha exclama com toda a naturalidade: o rei está nu. O que essa história, né? O que essa literatura
ela nos proporciona pensar, refletir. Tudo que se escreve, gente, inclusive a literatura, ela traz conhecimentos, ela traz um ponto de vista de um conhecimento. Aqui é o que nós estamos vivendo hoje, atualmente, no Brasil. Muitas pessoas continuam ainda emburrecidas, continuam ainda não querendo enxergar que o rei está nu. Só uma criança foi capaz de apontar e de revelar, né, de olhar para aquilo e dizer que aquilo não era uma roupa, enquanto que todo mundo, para não menosprezar, para não contrariar o rei, continuava a falar do mesmo jeito. Então, observe que muitas vezes nós falamos aquilo que todo mundo quer ouvir, aquilo que todo mundo gosta de ouvir. A gente não faz a nossa crítica, a gente não faz a nossa reflexão, a gente não desvenda aquilo que todo mundo não está enxergando. Então, isso foi com os movimentos feministas, foi com o movimento feminista negro, foi com o movimento antirracista, foi com o movimento de profissionais do sexo, foi com o movimento de travesti transexuais, foi com o movimento de gays, lésbicas, travestis, foi com todos os movimentos, inclusive com o movimento de trabalhador, que alguém teve que olhar para as injustiças, que olhar para a desigualdade, que olhar para as diferenças e dizer, não, algo está errado. E a gente precisa lutar por esse algo que está errado. Então, vejam que essa história, essa literatura, ela, de alguma forma, faz a gente perceber que os nossos reis, que os nossos governantes ditam a regra, impõem e subjugam a população, achando que nós somos realmente alienados, ignorantes, que nós não se revoltamos contra um sistema que, historicamente, vem nos dizendo que nós somos incapazes de fazer a revolução. Tá? Então, é nesse ponto que eu queria, então, que a gente começasse a discutir. E, para isso, né, o que eu penso nesse tema quando eu falo a unidade na diversidade? Tem gente, e eu acho que entre nós, vai dizer assim, mas é tanto movimento, é movimento de negro, é movimento travesti, é movimento transexual, é movimento de puta, que tanta gente, será que isso vai levar a alguma coisa? É tanta fragmentação que se falam? Legal, tá? Isso é importante a gente também refletir. Apesar de que a gente tenha tanta diversidade, tanta pluralidade, como até a Kelly falou, tantas questões, só que há coisas que nos unificam, há coisas que nos tornam iguais. O que nos torna iguais? Aí nós temos aqui um movimento falando, né, já anunciando que a gente tem que se anunciar como antirracista e combater o racismo, porque a sociedade foi construída por esse pilar do racismo. Então, isso são unidades que, de alguma forma, vai atravessar as nossas experiências como mulher, como homem, como travesti. Né? Enfim, vai nos juntar naquilo que a gente, historicamente, vivenciou, né, como colonizados, como os explorados, como os injustos. Então, eu trago essa reflexão, tanto da literatura como da questão da unidade na diversidade, para pensar as existências, as resistências dos movimentos. Nós não temos só vitimização, nós não temos só coisas ruins, a gente teve resistências. O Quilombo dos Palmares foi resistência, as mulheres no trabalho doméstico como escrava foi resistência, as travestis na esquina, a gente muitas vezes diz que é só objetificação dos corpos, mas a gente não vê como resistência a um padrão hegemônico do que é ser homem, ser mulher, mas a gente também tem existências. O que é existências no meu modo de ver? As existências são movimentos que existiram em diferentes épocas. Quem olha para a história vai perceber que não existe uma história única.
que existe várias histórias, só que, infelizmente, a escola só conta para nós, né, e a sociedade só mostra para nós as histórias dos grandes vultos, dos grandes homens, e não conta a história daqueles que tiveram, né, os processos de existência e resistência nos quilombos, nas senzalas, nas rebeliões, nas contras-cultura, nas marchas, nas resistências individuais, que também são individuais. Nem tudo é coletivo, tem coisas que é resistência individual. Nem toda pessoa precisa aderir ao movimento para ela resistir ou existir como pessoa. E aí eu trago um pensamento, né, que é da maravilhosa Cecília Meirelles, que ela está nesse processo de liberdade, né, das colônias ainda que são, né, que estão sob domínios de outros, e aí ela vai falar de uma coisa muito legal, né, que liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que entenda. Isso é o que nos unifica. Se vocês perceberem, se a gente perceber na história, o que todos nós sonhamos, inclusive corpos trans, corpos negros, corpos gordos, corpos envelhecidos, corpos com HIV/AIDS, todos nós queremos o processo de libertação. Nós queremos libertar desse domínio, dessa colonização que dita regra, que dita norma, que dita padrões de beleza, que dita consumismo. De uma forma ou outra, é sofredor para nós viver sob esse paradigma da imposição do outro. Então, isso nos unifica, isso nos dá aquilo que a gente sonha, que mesmo sendo utopia, mas a gente está a caminho dela, procurando ela, querendo conhecer, querendo transgredir, querendo subverter e querendo agir, né? Porque o que move a nossa existência no mundo é essa vontade também de transformar a realidade. Mas vejam lá na história do imperador, só o menino teve a coragem de transgredir, de apontar que o rei não estava vestido, porque tem umas pessoas que preferem ficar acomodadas, preferem não reconhecer que há racismo, que há homofobia, que há sexismo, que há machismo, preferem passar a vida toda alimentando um sonho que nem ela sabe explicar o porquê. E ela acredita que ela está agindo, né, de uma forma até ética, mas ela não reconhece que a omissão dela, que o silenciamento dela, ele dá credibilidade para o machismo, para o sexismo, para a homofobia, para o racismo. Então, quando você se cala, você, de alguma forma, alimenta no outro, né, o direito de ele praticar essas ações. E aí, não menos, não mais, o que nos unifica historicamente também, né, as nossas lutas, é aquilo que depois da Segunda Guerra Mundial vai nortear o que a sociedade ela começa a olhar de negação. E aí a gente não pode esquecer que há uma coisa que nos unifica, que é, né, a Carta dos Direitos Humanos, né, esse Código Universal. Muitos autores, gente, né, muitos autores até negros, né, eles estão trazendo a Carta dos Direitos Humanos numa visão dos excluídos, numa visão daqueles que ficaram para trás, numa visão daqueles subalternizados. O que é que eu quero dizer com isso? Que a Carta dos Direitos Humanos, ela tem muito a ver com as questões dos movimentos sociais, a luta dos movimentos sociais, a indignação dos movimentos sociais, de alguma forma está expressa na Carta dos Direitos Humanos. Se você olhar a Carta dos Direitos Humanos, ele é um marco para todas as outras questões. E a gente está vendo aí na mídia, cotidianamente, como, né, os nossos supremos tribunais, os nossos ministros, têm referendado a Carta dos Direitos Humanos como um princípio a ser seguido, a ser guiado, a ser norteado. Então, nós temos na sociedade democrática
numa sociedade que exige esses mecanismos de controle, de ações, de punição, ele tem que ter um norte. E a carta, então, ela vem com esse anseio da população, né, de reivindicar os seus direitos que historicamente foram negados, né? Então, a carta é uma expressão dessa possibilidade que a gente tem de estar na sociedade e exigir da sociedade. E lógico, né? E aí a gente passou um período todo, nesse período todo que a gente viveu de ditadura, a gente chega ao momento, né, que a gente vai ter uma Constituição que dialoga com a Carta dos Direitos Humanos, que traz na Constituição, se a gente olhar na Constituição, no preâmbulo da Constituição, nós vamos ver palavras do tipo direitos sociais, olha que está falando no coletivo, né? Mas também está falando de direitos individuais, tá? Não é individualismo, gente. As pessoas têm a mania de confundir individualismo com individuais. Direitos individuais é olhar, e que a escola, né, Vânia, ela ainda não conseguiu avançar, é olhar cada um como diferente e não como iguais, né? É esse o nosso desafio, olhar cada um como diferente, porque a partir disso nós vamos reivindicar os direitos individuais. Na Carta dos Direitos Humanos, que foi considerada uma carta cidadã, né, que ela tem a ver com a democracia, com a cidadania, com os direitos, com o Estado, como é que o Estado deve agir. Eu acho que a gente, nesse momento, eu acho não, tenho certeza que nesse momento histórico, esse governo que está aí só veio para dizer o quanto a gente precisa das instituições democráticas, quanto a gente precisa do Estado para mediar os conflitos, quanto a gente precisa do Estado para ele nos normatizar e nos legalizar. E aí eu vou dizer o porquê. Porque só foi a partir dos movimentos sociais que travestis e transexuais conseguem mudar o nome de registro civil no cartório sem passar por toda uma burocracia, sob todo um constrangimento. Então, isso também é direitos individuais e isso de alguma forma, é normatizado pelo Estado. O Estado, né, a democracia, a Constituição e as instituições democráticas, elas também vão primar pela liberdade, e a gente está vendo isso muito na mídia, que é o discurso de mas eu tenho liberdade de expressão. Até que ponto é liberdade de expressão e até que ponto é crime? O que nós estamos vivendo hoje é muito significativo. Não é de ficar desesperançoso. Pelo contrário, é ver que nós estamos evoluindo na questão da democracia, né? E aí nós temos o princípio da igualdade, nós temos o princípio da harmonia social, o princípio do não ao preconceito, né? Do pluralismo de ideias, que é super importante a gente discutir isso, e a questão da justiça social, né? Que é os marcos do preâmbulo dos direitos humanos. Vocês veem que há uma história que chega um momento, é negado por uma ditadura, que ressurge de uma outra forma. E nesse longo da história, né, na década de 60, antes da ditadura, a gente já tinha movimentos acontecendo. A gente tinha movimento estudantil, a gente tinha movimento dos que defendiam a escola, que era o movimento de cultura popular, que era o movimento de cultura. Então, vocês veem que a gente tinha movimentos. A gente vai ter o movimento das mulheres sufragistas nesse mesmo período. Então, a gente vai ter movimentos que já estavam acontecendo antes da ditadura chegar. Só que a ditadura chega e, de alguma forma, sobre todas essas questões, eles acabam invisibilizando para que a gente possa, então, acreditar nessa harmonia, nessa sociedade que eles pregam que é conservadora. Então, vejam que mas mesmo assim, na ditadura, a gente vai olhar para a história e vai ver que há muitos movimentos também, né, de resistência. Inclusive o movimento dos trabalhadores, né, que tem uma forte presença no período da ditadura. Então, a gente também, os sindicatos, eles são
os sinônimos também dos movimentos. Os sindicatos, eles vêm para esse encontro dos movimentos. E aí nós temos um pouquinho sobre isso, né? Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade, que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático. Então, a questão da inclusão, a questão da injustiça, a questão da desigualdade, a questão da opressão, ela une a todos. É branco, é pobre, é travesti, é transexuais, é homens pobres, é mulheres branca pobre, é favelado. São essas lutas que nos unificam, que é o grito daquele que não tem voz, né? Que não deixa se falar, que as políticas não deixam acontecer. E a gente teve isso muito forte nos governos democráticos que antecederam esse governo fascista, que era um movimento, né, que eram pessoas, que eram políticos, que de alguma forma eles propuseram, né, que o povo falasse, que o povo... Por isso que a gente teve muito encontro, a gente teve CONAI, a gente teve encontro de mulheres, a gente teve encontros, Plano Nacional LGBT. Nesse período todo, houve uma participação da sociedade no Estado. São de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, ao tentarem possibilitar a inserção de cada vez mais de pessoas na sociedade de direito. Então, o que é que incomoda todos aqueles que se dizem conservadores e fundamentalistas? Os conservadores e fundamentalistas, eles só se incomodam porque o que proporciona a Constituição, o que proporciona a Carta dos Direitos Humanos, é a inclusão cada vez de pessoas mais nesses processos de desigualdades, de opressão, que de alguma forma vão garantir os direitos para as pessoas. Aí nós vamos ter cotas nas universidades raciais, nós vamos ter ações afirmativas, nós vamos ter ações para travesti, transexuais entrarem na escola, como no caso do nome social. Então, a gente vê que os movimentos construíram a sua luta. Origem dos movimentos sociais. Na passagem do século XIX para o século XX, os sindicatos institucionalizaram como coletivos que visam defender os trabalhadores da exploração patronal. E aí a gente vai ver muito marxismo, né? Falando do oprimido, do opressor, a gente vai falar da sociedade de classes, né? O proletário, o burguês. Então, a gente tem esse princípio que está marcando o território, que está tentando entender esses fatores, né? E aí a gente vai ter símbolos como o martelo e a foice, a revolução dos trabalhadores, a revolução dos agricultores, né, que vem a marcha até do MST, a construção da marcha. Então, a gente tem uma história de luta que vai se sucedendo. Nesse sentido, surgiu em vários cantos do mundo movimentos sociais em defesa dos trabalhadores, das classes sociais mais baixas, e movimentos socialistas e anarquistas, que visavam uma completa revolução e dissolução da ordem social capitalista. Né? Então, assim, o que é que a gente tem nesse momento? Uma sociedade, e quem vai olhar para a história, até para a história da educação, a gente vai ver uma sociedade que está, de alguma forma, questionando, né, as relações de produção, as relações de produção da vida, a relação de produção da nossa existência, que já vai o próprio marxismo dizer que não é só biológica, que a nossa reprodução existencial também é social, também é histórica. E é isso que é interessante pensar no Marx, né? Aqui não é uma defesa, aqui é um pensamento que a gente pode incluir nessa reprodução da nossa existência, que a gente se reproduz, e aí uma grande contribuição disso é a Angela Davis, né, com gênero e classe, pensando essas relações das mulheres que já produziam, que eram exploradas, as mulheres negras, que estavam produzindo economia, que estavam no trabalho. Na década de 1960, devido às sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial,
e ao clima de polarização mundial causado pela Guerra Fria, novos coletivos, ações e movimentos surgiram por todo o mundo. As pautas dos movimentos sociais passaram a diversificar-se a partir desse momento. Nos Estados Unidos e na África do Sul, a população negra revoltava-se contra as injustiças do sistema de segregação racial. 1960. E nós chegamos em 2020 com esse mesmo problema da segregação, da morte de negros, da revolução, dos negros indo para a rua, das pessoas antirracistas aderindo a esse movimento nos Estados Unidos. Então, vejam que a gente poderia ter superado, né, a ideia de superação desde 1960, mas a coisa continua. E aquilo que o movimento negro, né, tem apontado, que a estrutura da sociedade é uma estrutura racista. Ou tu combate a estrutura do racismo, ou tu vai continuar alegando que o racismo é individual. E o racismo não é individual. O racismo é estrutural, né? Assim como a cis-heteronormatividade não é individual, é estrutural. É da sociedade de classe, é do modelo de mulher burguesa, é do modelo de mulher, né, que essencializa, né, as relações matrimoniais, a relação de família, garante privilégio à população branca e retira os direitos da população negra, tratando essa camada como uma ordem de cidadãos inferiores. Né? E aí a gente vai pensar, né, que isso é muito contribuição do darwinismo, né, da ideia de uma raça superior que sobrevive e as outras vão ser extintas. E aí todos aqueles que são inferiores, de alguma forma, vão desaparecer desse planeta. Mulheres também se organizam em coletivos para lutar pelos seus direitos, buscando a liberdade sexual e o tratamento igualitário entre os gêneros. Essa ficou conhecida, né, assim, historicamente, didaticamente, como, né, a segunda onda do feminismo, e aonde vai aparecer, né, essa grande categoria que os conservadores e fundamentalistas vão dizer que é ideologia de gênero, que não tem nada de ideologia, que tem estudos de gênero, né? Todo mundo que está aqui, que está na academia, a gente tem debatido isso, né? E se há ideologia, também há ideologia dentro do discurso de ideologia de gênero, porque quer manter os mesmos privilégios da cisgeneridade branca. A população LGBTQI+, também entrou nessa cena para reivindicar o direito de expressar-se livremente e de não ser julgada ou segregada por isso. Um episódio marcado por um espontâneo movimento de massa que gerou um grande movimento foi ocorrido em Stonewall, que nós estamos comemorando esse mês, né? O dia, né? O mês nacional do orgulho LGBTQI+, e aqui fica-se de recomendação que o movimento Stonewall foi um movimento também de mulheres travestis e transexuais, no caso de Marcha e de sua amiga Cristina Rivera, que encabeçaram. Depois ele se torna um movimento basicamente gay e de homens brancos, que Cristina Rivera vai questionar, até é importante vocês verem o filme A História de Marcha, que Cristina vai reivindicar esse lugar da fala das travestis e transexuais num movimento exclusivamente gay, branco, de classe média alta, e que negam, né, a existência de sujeitos LGBT pobre, negros, né, que estão à margem da sociedade. Resultou em confronto com a polícia e deu origem à Parada do Orgulho Gay, hoje chamada de Parada do Orgulho LGBTQI+. Estão vendo que até a próprio nome é Orgulho Gay, né? Começa com isso, que ocorre em várias cidades pelo mundo. E aí a gente vai ter simbologias, como a gente teve o machado e a foice, como a gente teve, né, os símbolos das mulheres, né, na luta, né, que é o feminismo, e geralmente uma mão empunhada. A gente tem os símbolos também, né, do movimento A Bandeira do Arco-Íris, que tem toda uma simbologia, e também do movimento travesti transexuais. Neste processo todo, né, aí a gente tem Angela Davis, né, que contribuiu muito com o movimento de Stonewall, que é
ela ajudou também os Panteras Negras, de alguma forma, onde Angela Davis estava incorporada, ajudou no movimento lá que unificou a luta antirracista, né, e segregacionista nos Estados Unidos com a luta do segregacionismo do movimento LGBT. Porque o que é segregacionismo? Era você viver em guetos, né? Os homossexuais viviam em gueto, nos barzinhos, escondido, camuflado. Por isso que a reivindicação do movimento é saia do armário, né? Vamos dar voz, vamos dar vida para nossas falas. Então, de alguma forma, é uma segregação. Então, Angela Davis contribui também com isso, né, nesse processo com os Panteras Negras, que ela fazia parte desse movimento nos Estados Unidos. O mundo passou por severas mudanças a partir da década de 1960, período que as minorias saíram às ruas para lutar por seus direitos. A partir daí, vários movimentos sociais começaram a eclodir pelo mundo, sempre em busca de uma organização que vivasse a inclusão de pessoas excluídas e sempre se diferenciando de acordo com a especificidade de cada local. Como movimentos sociais funcionam? Muitos movimentos sociais eclodem de movimentos rebeliões de massa, como foi o caso do movimento LGBTQI+, de grupos de movimento negro, como os Panteras Negras nos Estados Unidos e o MST no Brasil. Eles podem ser constituídos por diversos grupos que lutam pela mesma causa, como o movimento feminista, que tem vertentes diferentes, e agora é importante, tá, gente? A gente tem que parar de olhar que nem todo feminismo e nem todo feminismo negro, ou nem toda luta LGBT era unificada, tá? Há divergências, há contradições, há disputas de poder, há hegemonias também nesses próprios movimentos que, de alguma forma, ele não é unificado. As lutas são unificadas, mas o modo de pensar e o modo de agir são diversificados. O movimento negro, que é formado por um amplo conjunto de coletivos, e o movimento LGBTQI+. No entanto, cada grupo ou célula desses movimentos tem suas formas de organizar para promover a militância social. Eles unem as pessoas em torno de uma causa comum. Lembra lá da unidade? Eles lutam numa causa comum. Entretanto, não quer dizer que todos pensam e comungam do mesmo pensamento. Eles visam uma reestruturação social que inclui os interesses no poder comum e garanta os direitos do cidadão. E aí, para finalizar, eu também sou vítima dos sonhos. Ai, gente, Paulo Freire já fala isso, né? Que a gente tem que ter utopia, a gente tem que ter sonho, senão... Eu sei que é difícil. Eu, como ser humano, também tenho vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, não querer mais, mas eu ainda acredito que a gente pode transformar um pouquinho de cada vez, né? A revolução poderia ser geral, mas se não é geral, a gente pode revolucionar dentro da gente também, né? A gente pode começar pela gente revolucionar. Como diz a música da Vanusa, hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimento tolo. Então, é isso que a gente tem que fazer, mexer nas gavetas, arrumar, desarrumar. Eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas. Mas, apesar disso, eu ainda tenho um sonho, porque a gente não pode desistir da vida. E aí eu finalizo, que me deu o meu tempo, dizendo que eu sonho e eu me emociono muito por ser uma travesti que cheguei aos 50 anos, diferente da história de vidas de muitas travestis transexuais que vivem até os 30 anos, até os 35 máximo. Então eu sonho que nós podemos ser aquilo que a gente quer ser, independente das normas impostas socialmente. Eu sonho não higienizando, eu sonho que a realidade nossa não seja só na esquina. Pode ser na esquina, mas pode ser também em outros lugares para além disso. E a prova disso sou eu e tantas outras que têm reivindicado
outros espaços sociais. Eu comecei e a luta está continuando, o movimento está continuando, com outras ideias, com outro pensar e com outras lutas. Agradecida, e vamos agora para o diálogo. Muito obrigada, Gabi. Na sua fala, bem, você aborda muitas questões, né? Falar de movimentos sociais realmente requer muito tempo, e até mesmo a gente pensar o que se entende, né, como movimentos sociais, porque principalmente no momento que nós, nesse contexto, que digo principalmente no caso da sociedade brasileira, né, né, já que não estou vivendo no Brasil atualmente, mas como percebemos, né, enquanto indivíduos, o que entendemos, qual é a nossa aproximação com a ideia dos movimentos sociais, né? E, obviamente, as pessoas que estão mais próximas, seja porque faz parte de algum movimento social, pensado aqui dentro da sua fragmentação, ou pessoas que estudam sobre, né? E aquelas que não estão, e eu acho que um dos grandes problemas, né, que passam os diferentes tipos de movimentos sociais, né, suas ramificações, é chegar às práticas, a sua relação com as práticas cotidianas, é fazer com que as pessoas que não estão diretamente envolvidas, né, tenham condições de ter de entender muitas dessas causas, dessas lutas, né. Eu não sei até que ponto nós podemos pensar em uma causa comum, né, diante de tanta fragmentação, e eu penso que essa fragmentação vem justamente, né, da necessidade de dar conta das especificidades, né, de muitas especificidades, né, quando se fala do movimento feminista, que hoje em dia já se pensa, tem outras ramificações, né, do movimento gay, que são tantas categorias. Eu acompanhei muito de perto, um pouco o nascente, quando começou a nascer no Rio de Janeiro, o movimento, né, das pessoas trans e de suas mudanças, né. Não sei, eu fico pensando um pouco também, seria bacana a gente conversar um pouco sobre a trajetória desses movimentos, né. Quando você começou a sua fala em algum momento, você falou assim, que hoje em dia o movimento trans tem um outro recorte, né. Então, o que significa isso, né? Por que esses outros recortes, né? O que está buscando dar conta, né? Porque sempre os movimentos estão em diálogo com o que está acontecendo, né? Com o que o cotidiano traz, o que a realidade traz. Bem, isso na verdade, são pensamentos, né? Mas assim, né? Que me evocam nesse momento. Mas, Mônica, por isso aí que a gente tem que voltar e perceber, a própria palavra já diz tudo, é movimento. Se não fosse movimento, exatamente, teria fixidez, né? E a gente não quer isso. Aí que eu estou te dizendo, é movimento, é dialético, não é dialético? O que é movimento? É sempre se reelaborando, se transformando, porque a vida é dialética. Então, quando eu digo que o movimento trans ele mudou, eu estou falando só para perceber que a gente, quando eu entrei, era unicamente a ANTRA. Hoje nós temos a Rede Trans e nós temos o Fona Trans. Porque as meninas travestis transexuais negras,
começaram a perceber e começaram a fazer como o menino lá do imperador, a questionar o movimento de travestis sexuais brancos. Então, é isso que acontece. As mulheres profissionais do sexo, mulheres cis, elas vão dizer, mas que é isso? As mulheres brancas, casadas, estão falando por mim de algo que elas estão dizendo que eu sou explorada. Elas também não são? Qual é a diferença de uma mulher casada de uma profissional do sexo nesse processo de exploração? Né? Quem é explorada? Então, é isso que é legal. É como o menino fez. É sempre questionar aquilo que a gente acredita que é o natural, que é essa forma de existir e que tem que ser desse jeito. Então, eu acredito nesse movimento de buscar possibilidades para além daquilo que já foi dado. Então, se nós pegar Giovanna Baby, que vai falar quando surgiu o movimento no Rio de Janeiro de travestis transexuais, o que é que nos faz aderir a alguma coisa? É aquilo que nos incomoda. Ninguém vai aderir àquilo que não incomoda. Eu vi, e aí a Patrícia que está, poderia também falar, mas eu vi um artigo agora recente, só não vou dizer o nome da pessoa, falando sobre a questão racial. No período da escravidão, nós tínhamos dois tipos de negros: os negros que ficavam dentro da casa do senhor e da senhora, e os negros que ficavam do lado de fora. Os negros que ficavam do lado de dentro da casa, eles tinham uma vida, muitas vezes, tão confortável, porque eles já estavam incorporados a esse espaço, que quando o negro lá de fora, que estava sendo explorado, dizia para ele, olha, vamos se rebelar contra o senhor, ele dizia, para quê? Se eu tenho tudo, eu vou chegar onde que eu quero. Nem toda travesti sente a mesma dor que eu sinto. Nem todo negro sente a mesma dor que uma pessoa negra que enxerga preconceito. Um dia na escola, eu estava na escola, um professor negro, sobre ter votado no Bolsonaro, ele disse que eu fazia mimimi com a questão racial. Ele disse que ele não sente racismo, que ele nunca viu racismo. E aí a gente tem que chegar. É a questão da colonização, é a questão da subjetividade. Como é que até nós, pessoas brancas ou negras, aprendemos a ser normais, a ser brancos, a ser negros? Então, é isso que também eu acredito, tá? Tem travesti que não. Eu tenho uma menina trans aqui do Barão, professora, que eu já convidei várias vezes para o movimento, ela diz, não, eu não quero. Eu não quero. Eu não discuto na escola isso também. E o que é que eu vou fazer? Aí que é importante como educadora. Eu não posso que todo mundo sinta a mesma dor que eu. Agora eu posso lutar para isso. Eu tenho que lutar para isso. Eu não quero a cirurgia para mim, mas não é porque eu não queira para mim que eu não tenho que lutar pelas pessoas que queiram. São coisas que unificam, tá entendendo quando eu digo na unificação? A gente tem que aprender esse processo. Se a gente fosse tão, como diz os conservadores, se a gente fosse tão dogmático, ninguém teria votado no Bolsonaro, porque o mundaréu de pessoa que passou na escola e que teve uma escola crítica e votaram nesse sujeito. Então, o que acontece? A escola, os movimentos, a mídia, eles também educam. Não é só um. Os movimentos têm um papel nessa construção. Eles são formadores de conceitos, de experiências. Tudo que a academia, e a Mônica está aqui, e a Patrícia, tudo que a academia pega de teoria, e eles falam que é olhar de longe, né? Que é uma mentira porra que nenhuma, tudo que eles pegam é conceito criado nos movimentos. Travesti, transexual, transgênero, é tudo criado nos movimentos. Nós temos a Indianara Cerqueira, que ela usou travesti transexual numa única categoria. Ela bota travesti gênero. Que legal. Ela cria outra possibilidade. Então, é isso que é legal, né? É isso que a gente tem que pensar também e que a gente pode dialogar entendendo que a gente tem uma pluralidade. Gabi, a Patrícia,
que ela está sem microfone, ela fez algumas observações no chat. Você tem como ler aí do... Tenho. Você está vendo? Tá. É que ela está sem poder falar. E depois a Kelly quer fazer uma observação também, a Kelly Vieira. Deixa eu ver se eu consigo. Eu da Patrícia. Então, ela fez duas... a seu ver, qual é a contribuição das pessoas brancas, como você, na luta antirracista? E depois, mais abaixo, ela faz qual é a relação, com relação a movimentos sociais, é complexo falar do todo. Me parece que o grande pulo do gato dos movimentos sociais é não estar na academia, para escapar da normatização. O primeiro, qual foi, Mônica, desculpa? Primeira pergunta, questionamento? A seu ver, qual é a contribuição das pessoas brancas, como você, na luta antirracista? Eu queria dizer para a Patrícia que eu estou aprendendo também a ser negra. E aí eu vou dizer por quê, né? Porque até e todo mundo sabe disso, que nós todos, de alguma forma, fomos embranquecidos, né? Nós todos fomos embranquecidos, todos fomos subjetivados pela ideia de miscigenação, tá? E eu não estou aqui alegando aquela história, mas eu tive avós negros, eu tive pais negros. Não é isso. Eu estou dizendo que eu estou tentando agora, a partir dos meus estudos, me compreender como uma pessoa negra, que também é difícil, que também é muito complexo, tá? Por quê? Porque você admitir que você é uma pessoa negra, você, de alguma forma, acaba com certos privilégios que você tinha enquanto mulher travesti branca, tá? Então, percebo que é uma luta constante que você trava com você também. Então, qual é a minha luta? A minha luta foi sempre aquela luta na escola. É a luta de questionar a norma, de questionar os padrões, de questionar por que não se fala de questões raciais na escola. Por que um dia eu estava na Secretaria de Educação aí em Florianópolis, na frente esperando, só entrava mulheres brancas de cabelo engomado e eu questionei isso. A todo momento, você tem que questionar a sociedade. Então, quando a Patrícia me faz essa pergunta, eu digo que eu estou aprendendo a ler literaturas de autores negras, que eu não tive na minha história. Eu não tive na minha história, e nem na universidade, literatura negra, de mulheres negras. É muito recente também, as mulheres negras enquanto intelectual. Sabe quantos anos vai ter para ter travesti transexuais intelectuais? Muito tempo também. Que leia, que tenha histórias, que tenha experiências, que tenha epistemologia travesti, vai levar. Porque o que a gente encontra ainda é pessoas cisgêneras na academia. Então, vejam que isso é um processo, isso é movimento. Então, a gente tem que lutar na escola, e a minha luta foi constante, é para questionar essas estruturas, questionar os professores de história que não trabalham com as questões de relações étnico-raciais, que negam isso. Então, é esse movimento que tem. A Vânia, que não está, ela mandou para mim o PPP da escola e eu questionei, Vânia, que legal, você está tentando no PPP da escola apontar quantas pessoas negras, mulheres e homens negros tem. Porque isso, de alguma forma, Vânia, vai influenciar nas políticas públicas da educação. Então, tudo que tu olhar, tu questionar. Então, esse é o meu papel no questionamento. Né? E dessa relação dos movimentos com a academia, né? Aí é polêmico, né? Porque se eu, como travesti, reivindico estar na academia, né? Eu também estou lá. Eu também sou, de alguma forma, uma mulher que estou atravessada pelo academicismo. Então, como é que eu posso não querer que a academia
que movimentos sociais dialoguem, né? Porque seria também um contradiscurso meu. Ou eu acabo, ou eu sou totalmente anarquista e acabo com o Estado e não quero Estado nas nossas vidas, ou eu uso o Estado para um processo de democracia. Porque essa é a lógica, né? Você acaba com o Estado. A Judith Butler vai falar uma coisa, tá? Que é muito legal. E eu vi no caso das travestis transexuais do nome no cartório. A Judith Butler vai falar que quando o Estado te legaliza, no livro dela, né? Ela vai dizer o seguinte: quando o Estado te autoriza e legaliza, alguém entra e alguém fica fora. No caso das travestis transexuais, os não binários ficaram fora. Não é real? Então, é o Estado que diz. O Estado está dizendo que para você ser travesti transexual, você tem que ter esse estereótipo. Se você não é isso, você não pode ter o direito de ter nome de registro. Então, ou você acaba com o Estado, ou você dialoga com o Estado. E força o Estado a transformar a realidade também. Fragmentação vem aí dessa mediação constante com o Estado, né? Esse diálogo. A Kelly queria fazer uma observação. Kelly Vieira, cadê você? Me escuta? Me escutam? Sim? Sim. Sim. Então, muito obrigada, Gabi, pela exposição e, né, por todo esse cortejo, né, todo esse traço histórico que você traz. Eu, na verdade, gostaria de só contribuir, porque justamente pesquisei dentro, né, a nível do Recortes do Brasil, o próprio processo de nascimento dos movimentos e essa incorporação das identidades, pois você deixa claro, né, que até anterior a 1960, ou pelo menos até ali, por mais que haja um movimento de mulheres já bem atuante em relação principalmente à participação política, né, o direito à voz e voto, e a participação efetiva, né, no próprio conjunto político, mas as identidades anterior a 1960 nós temos um único marcador identitário, que é justamente a ideia de classe, mais necessariamente a ideia trabalho, né? Depois, esses marcadores da diferença que vão surgir justamente nessa reivindicação desde a liberdade sexual, e aí o grande grito, né, dos coletivos de mulheres e feministas, porque também já tinha certas polaridades. E então eu só queria trazer justamente a contribuição, porque você coloca essa ideia também, que eu acho que talvez, assim pelo menos eu escutei, algumas pessoas podem, de repente, achar que também já existiam travestis, transexuais, essas nomenclaturas elas pudessem ser reais, palpáveis, noutro momento. Elas até, de certa maneira, circulavam em determinadas questões, mas muito mais relacionadas a uma estrutura patológica, né, médica, que dava nome a isso. Né? Não há dúvida, pelo menos, assim, a Facchini, uma grande estudiosa, né, das nomenclaturas, da própria fragmentação do movimento brasileiro e internacional, ela traz uma coisa muito, muito interessante, que é esse mesmo processo dialético que acontece com todos nós, a todos os momentos, isso que é o próprio movimento, né? Ele vai se dando, ou seja, então, primeiro, sim, há uma coletividade unificada, não há uma discussão entre orientação sexual e identidade de gênero, não há uma problematização, há uma unidade na questão do movimento homossexual. Tanto que o primeiro movimento, o primeiro encontro, né, a ocorrer no Brasil em 1978, que é trazido pelo Grupo Somos de São Paulo. Então, lá na verdade, e depois aí os encontros, a representação política histórica nesse sentido seria o Grupo Somos em 1978, e em 80 vai ser o primeiro encontro brasileiro de homossexuais.
Aí, na sequência, só em 90, por exemplo, as representações políticas de redes nacionais é que vai se fragmentar, por exemplo, o movimento feminista e vai se trazer o coletivo feminista lésbico, né, isso em 1990. O termo transgênero, na verdade, que não era nem transexual, ele vai aparecer mesmo enquanto possibilidade a partir da nascença da BGL, né, que vai ser lá em 1995, que depois vai virar a BGLP, né? Mas que é justamente esse processo da própria identidade, desse próprio processo dialético que você levanta enquanto um movimento que é real da vida, né? A própria identidade, a identificação, nós não somos, mas aí você também, né, traz a marcha para poder relembrar a reivindicação de que, olha, lá eram as travestis, então, que trouxeram, que fizeram, que deram cara a tapa. Sim, entretanto, não essas terminologias existiram. Aí, então, existiam lá, né? Elas vão virar uma identidade política no decorrer do tempo, e aí é justamente nesse processo de retroalimentação, pois você daí exclui, você na verdade não exclui, você diz que a academia se alimenta das próprias nomenclaturas vindas do movimento, surgidas no movimento. Mas há contradições aí, ou na verdade tudo na vida há, porque esse é o processo dialético, né? Ele, na verdade, é tudo retroalimentado. Assim como a academia, de certa maneira, instrumentalizou, deu horizontes a partir das suas análises para estratégias políticas, e aí eu faço um parênteses, justamente para também, acho que muito pertinente quando você traz e levanta a questão justamente de movimentos sociais, mas a gente não pode esquecer que o controle social, um termo, né, vindo e alimentado desde o gramscianismo, né, da ideia de Gramsci, que traz a ideia do controle social enquanto um conjunto organizado em disputa pelo discurso hegemônico. Ele vai sair desse lugar da disputa, a gente ainda vê hoje, está aí bem na nossa cara, a tentativa de controle social a dominar, aquele que vai dominar, né, o discurso, o grande discurso, pela burocratização que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, por exemplo, falando. Essa burocratização ela foi pecaminosa porque ela traz a institucionalização, a necessidade de institucionalização para a participação, ou seja, por isso que esses encontros, né, desde lá, por isso que essas instituições, desde 1978, mas é só em 88 que a gente vai realmente garantir a participação. E uma coisa que você... Eu estou fazendo parênteses demais, né? Mas eu vou fazer um alinhamento já, mas é porque você trouxe tanta coisa ótima para a gente poder relembrar, mas é justamente isso. Então, controle social, a disputa pelo discurso hegemônico é justamente a participação do Estado em levar essa disputa pelo poder. Você agora, no final, traz a Butler enquanto justamente esse ficar de dentro e ficar de fora, que a gente poderia trazer a Chantal Mouffe justamente no agonismo político. Quem ganha a arena pública é aquele que melhor defende o seu discurso, ou seja, isso não é uma guerra, isso é a possibilidade discursiva, e aí é justamente onde a gente entra nesse lugar. Eu acho que... E uma coisa que você trouxe no início do seu que isso eu acho excelente trazer a fala de um conselheiro nacional de saúde em 2008, na Conferência de Saúde de 2008, porque a saúde é o grande marcador, aliás, a doença é o grande marcador da possibilidade desta existência e desta fragmentação dentro da primeira existência, que seria a homossexualidade. A AIDS faz alimentar, aliás, os movimentos se sofrem muito, se fortalecem a partir, e o Luiz Inácio, não Lula, mas Luiz Inácio Silva, um conselheiro de saúde, em 2008, ele levanta a questão dizendo que o SUS porque o SUS alimenta a própria saúde, ou seja, a existência da vida, ele é o marcador e o ampliador desses direitos. Isso é uma das coisas que eu acho que dentro do teu título e dentro dessa provocação que você faz, dentro do marcador histórico, jamais pode deixar de ser esquecido, porque sim, se há hoje, como você deu, um salto quântico é ridículo da minha parte dizer, mas um salto para poder ir ao Supremo Tribunal Federal para dizer justamente dessa questão da identidade,
cidadã que travestis ganharam, isso não seria possível se lá em 2003 não tivéssemos dentro da carta do usuário do SUS, enquanto esse marcador de possibilidade de existir algo para além, que a gente ainda luta, né? Que a gente ainda vê essa coisa sendo negativada para alguns e positivada para outros, porque de tanta insistência da negação de usar nome social, muitos recorrem, então, à alteração no cartório de registro civil, enquanto, na realidade de muitas pessoas, não querem fazer, né, mudança de nome por N motivos e tem total direito, porque senão a gente perde essa parte da história. Então, voltando, a ideia do SUS enquanto a possibilidade de organizar, a ideia da doença e a entrada através do SUS, enquanto possibilidade de nós nos organizarmos, estarmos fazendo frente em vários dispositivos. A saúde nos fez diálogo com, então, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, lá criada ainda no governo federal. Então, eu só queria marcar isso e aí trazer para essa tua experiência que, então, beleza, todos esses marcadores, toda a tua trajetória, por exemplo, né, agora, como representante dessa entidade chamada política identitária, você hoje está ocupando a cadeira como presidenta do Conselho Municipal dos Direitos LGBT a mais aqui do município de Florianópolis. Como você pensa em conseguir trazer essas estratégias, como você diz, do sonho, da possibilidade de escola? Sei que, né, mas é justamente quais são o que você fomenta enquanto essa nova gestão, esse novo... E a primeira vez que temos uma pessoa de uma identidade de gênero, né, diferentemente de orientação sexual, ocupando esse espaço. O que você pensa aí para essa nova gestão, né, para esse novo momento histórico que vivemos? Como é que você vai enfrentar esse obscurantismo, como você não, como nós também postamos aí, o Guia está também no Conselho, mas como nós enfrentaremos a partir da tua liderança? Então, né, Kelly, eu acho que quem esteve, a Patrícia esteve na última reunião conosco sobre, né, a programação junto ao OAB, ao Conselho Homoafetivo da OAB, que é organizar uma pauta em relação, né, uma mídia social em relação ao orgulho, né, eu deixo sempre claro, né, e eu acho que é isso que a gente tem que trazer, eu deixo claro a minha posição política a todo momento, que o nosso grande marcador social, e aí se tiver um marcador para a discussão LGBT, é o marcador de gênero, né? Não tem como você fazer uma campanha sem pensar nos meninos gays que são afeminados, nas travestis que são atravessadas pela questão de gênero. Então, eu tenho feito essa discussão, inclusive no Conselho. Quem está acompanhando está percebendo que eu, a todo momento, tenho discutido questões que, de alguma forma, têm reverberado nesse desconforto, né, do Conselho também, que é hegemonicamente de gays, né? E aí eu quero até te falar uma coisa que para todo mundo, que como a questão de gênero, eu particularmente, eu vivenciei a identidade política de travesti muito pouco tempo, mas eu sei de uma coisa, tá? E aí eu vou voltar na toda a tua fala. Mesmo não existindo essas identidades socialmente, no meu artigo hoje, numa revista que eu postei lá para vocês, na Revista Contemporânea, eu trago uma experiência que hoje eu denoto quanto a questão de gênero ela faz parte da nossa experiência como pessoa. Na escola, eu nunca vivi com o termo viado, mas eu vivi com o termo mulherzinha, mané mulher, mariquinha. Se você olhar esses nomes, de alguma forma, eles estão te questionando o teu gênero e não a tua orientação sexual. O questionamento é de gênero, porque é o que chega primeiro. Então, Kelly, assim,
eu quero falar para você e para todos os outros, eu tenho dito isso, né, basicamente, que a minha passagem no conselho realmente é até setembro. Foi um convite, né, até porque eu sou de Tubarão, foi convite do IEG, porque não se encontrava ninguém para representar, e aí, por eu já ter toda uma idade, uma experiência, eles acharam que era importante eu estar no conselho. Mas realmente eu não pretendo ficar para além de setembro. Mas eu tenho feito algumas intervenções que leva a refletir sobre, sempre trazendo esse elemento das travestis, transexuais, sempre colocando em pauta. Eu não deixo isso ficar invisibilizado, né? Você sabe que eu tentei de alguma coisa também no 8M, também um diálogo com as meninas na rua, falando da importância do movimento do 8M, ir na rua, conhecer a realidade, dialogar com as meninas e trazer outros elementos para o 8M. Então, eu tenho feito essa minha, vamos dizer, no movimento, esse advocacy político, né? De toda essa minha experiência que eu venho, né, trazendo ao longo dos movimentos. Mas assim, né, Kelly, a gente citou Marsha Thompson, eu citei, mas a gente também não lembra que a gente teve travestis e transexuais, não com essa nomenclatura, não com essa identidade, mas a gente teve. Uma pessoa, uma figura, um ícone no Brasil e na Lapa é a Madame Satã, né? A Mônica do Rio. Se a gente fala em Marcha, a gente tem que falar de Madame Satã. Era uma travesti, não nos moldes, na identidade que a gente conhece, mas performatizava um gênero e uma pessoa negra que não era aquilo que era um homossexual, provavelmente lá da Lapa, e nem um homem, né? Porque ele era questionado a todo momento, ela era questionada. Então a gente também tem aqui no Brasil sujeitos, pessoas que transgrediram a norma, né? Que subverteram as normas ditas socialmente do que é ser masculino e o que é ser feminino. Hoje nós estávamos discutindo sobre essa questão das feminilidades e das masculinidades. Tudo bem que algumas pessoas reivindiquem mulher travesti, mulher transexual. Entretanto, né, outras pessoas, elas dizem e afirmam que travesti e transexual não é uma leitura do gênero feminino hegemônico. É um gênero, é uma identidade, é um feminino, mas necessariamente não feminino hegemônico, não uma mulher cisgênera. Então, há essas discussões também dentro do próprio movimento que é salutar, que é super interessante, né? Porque é um questionamento sempre, né? E eu acho que a gente está sempre, como falou anterior, sempre em processo. E aí, como tu diz, eu trago uma forma didática de expor, né? De explorar. Aí tu já entra com outros elementos. Olha que interessante. A Patrícia vai lá e diz que o movimento já começa no navio negreiro. Percebe que a gente vai começando a trazer outras questões que vão contribuindo para esse processo? Eu acho que a gente, né? Quando eu falo a gente, e eu falo por ser travesti, viver, a gente vem tanta dessa também sociedade que nos tornou violenta, que muitas vezes a gente tem dificuldade também de dialogar, né? E o diálogo é super importante para que a gente aprenda também com as diferenças. A Patrícia quer falar, mas não consegue. Ô, Paty, você está sem microfone de novo? Usa o chat. Você quer fazer alguma observação? Usa o chat que eu leio para ti. Enquanto a Patrícia decide, alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Eu penso, sabe, Gabriela, que quando eu participei do conselho, para quem não sabe, eu represento a Estrela Guia no conselho e eu sempre pensei que é um espaço que o salutar é isso, e que os movimentos se alimentam disso, é desse diálogo, que deve ser constante. E
que é isso que enriquece. Para mim, um grande problema são as disputas de poder e os egos que estão envolvidos. E que isso a gente tem que saber lidar com isso também. Nos limita bastante enquanto movimento, né? Os nossos movimentos, nesse sentido. Eu não sei, a Patrícia falou alguma coisa? Bem, você fez observações, nós, não sei se você gostaria de fazer alguma observação, Gabi? Não, sim, já... assim, ela... Para a gente finalizar. Oi? Sim, eu concordo com a Patrícia, assim, no sentido de acordar isso das teorias, mas eu penso que eu tenho falado isso e vou ser bem sincera, tá, Patrícia? Eu acho que aqui nós temos uma coisa muito interessante. Se nós criticamos as pessoas que escreveram sobre nós, agora é o nosso desafio fazer diferente. Nós não estamos apontando, nós não estamos criticando que homens gays escreveram sobre nós. Eu disse isso. Agora eu estou na academia, eu tenho que, pelo menos... Aí é interessante, foi o que Djamila fez, que foi Patrícia Recolos que fez. Acho que a gente tem que, nós agora, que temos que fazer isso, que temos que ir lá construir e dar voz a nossas experiências que outros fizeram pela gente. Se a gente teve a oportunidade de chegar até um doutorado, até um mestrado, eu tenho que trazer isso. Eu descolo, eu começo já descolando. Todos aqueles que eu leio que falam sobre travesti e transexuais na escola estão trazendo gênero, sexualidade, orientação sexual, tudo misturado. Eu descolo. Não é por uma questão teórica, é porque aí eu vou junto com a Judith Butler, mas não é por uma questão teórica. O meu gênero não tem nada a ver com o meu sexo e nada a ver com a minha sexualidade. Gênero não está colado para mim. Foi uma pessoa que utilizou isso para tentar explicar aquilo que eu já sabia. Que o meu gênero não está condicionado ao meu sexo e nem à minha sexualidade. E aí outra coisa que a gente está questionando com isso. Nem as mulheres cisgêneras, elas são naturais. Nem as mulheres cis. Quem foi que disse que as mulheres cis... Porque a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que perguntar para as mulheres cis quando é que elas descobriram que eram as mulheres cis. Porque só pergunta para nós, quando é que a gente descobriu que era trans? Como se a cis-norma fosse natural. Então, se tu não questiona isso, que tu tem esse papel agora como teórica, tu acaba, de alguma forma, não trazendo esses elementos, né? Eu tenho visto, vamos supor, que a mesma forma de objetificar o corpo da mulher negra não tem muita diferença, assim, quando é objetificado o corpo de uma travesti. Se tu leres, a partir do que eu tenho lido das feministas negras, eu vejo que o meu processo de violência de gênero é sofrido pelas mulheres travestis. Então, como diz a Djamila Ribeiro, as teorias, e como diz a Cotilene, as teorias das mulheres feministas negras, de alguma coisa, podem servir para pensar a travestilidade e a transexualidade, especialmente a Cotilene falando na interseccionalidade. Ela traz um item dizendo isso. Quem sabe o movimento de travestis e transexuais incorpore o mesmo feminismo negro para pensar a travestilidade e transexualidade. Eu não posso, a partir dela, tentar pensar os corpos, as identidades, as segregações, as violências, a partir do que é cometido, porque quando você é colocado para a esquina também, é um processo de segregação. É esconder os sujeitos, tem que esconder os corpos. Uma coisa é você entender que é uma forma de sobrevivência. Outra coisa é você entender que é um processo de eliminar, assim como foi feito na senzala, como foi feito nesse, né, tirar do convívio social aqueles sujeitos que não são bem vistos socialmente.
Gabi. A Marcela queria fazer uma observação final, que ela disse que é rápida. Não, perdão, mas eu não quero Esse é o desafio maior de todos. Não, mas é só para que eu possa, eu acho que a Patrícia está sem conseguir usar o microfone. Quando ela faz esses apontamentos e com as nossas conversas, as nossas discussões, e justamente trazendo a questão agora de você estar ocupando, espero que para além de setembro, Gabi, a representatividade do Conselho, porque não podemos perdê-lo, é uma política uma política não, é justamente um aparelho a se fomentar política, né? Para que a gente continue garantindo, tendo em vista que nem no Estado nós só temos este aparelho no município, e isso já é louvável e temos que, né, mantê-lo firme e forte, e espero, né, contar contigo aí na representação, como bem você trouxe, trazendo justamente todo o leque de possibilidades para discussão. Só que como conhecendo a discussão um pouco que nos preocupa enquanto instituição, nós tentamos sempre fazer com que novas protagonistas ocupem os espaços. Nada dessas coisas de que pessoas, a tal da representação ocupe só ela e ponto. Não, a gente tenta justamente estimular que as pessoas, a própria experiência viva, ativa da voz, participe desses espaços. E por 2 vezes nós perdemos o engajamento de pessoas porque foram ocupar o espaço da possibilidade de diálogo, de fazer, então, o controle social ocorrer, justamente por um excesso de discurso acadêmico. Ou seja, pessoas saíram dos espaços do Conselho, um espaço que é para ser plural e ter, né, essa possibilidade de voz, porque foi alimentado nessas pessoas um processo quase que paranoico da possibilidade de aqui não é meu lugar, porque tentavam trazer a experiência viva para demandar e tentar trazer, então, algo, e a teoria sempre é marcada. Essa questão do citacionismo, a questão da possibilidade de você sempre estar trazendo, obviamente, referências para dizer de onde sai o teu discurso, ele é necessaríssimo, com certeza, essencialmente, quando a gente está falando entre essa possibilidade do lobby, do advocacy, justamente do fazer ser possível a política pública. Agora, dentro do espaço de discussão, talvez a gente tenha que, bem, você como professora tem justamente já, né, o seu know-how, tem o seu chão, estabelece a sua comunicação, obviamente você não vai retroceder, mas você bem que, né, citou o Freire algumas vezes e a possibilidade justamente de sempre estar deslocando para saber o conhecimento do outro, porque o outro vem com esse conhecimento, o outro tem. Né? Entretanto, essa questão do citacionismo, da ideia da sistematização dos dados que é necessária para, então, demonstrar, né, os problemas para os gestores oficiais, ela é necessária, mas ela também tem que ter o seu lugar ou a possibilidade de ensinamento. Então, sei que você assumiu agora, é recente, mas eu acho que o recado eu acho que o que a Patrícia também traz, lógico, não sou a fala da Patrícia, estou dizendo daquilo que talvez eu possa dizer que o que ela quis apontar da questão viva é justamente a experiência tem que estar, e aliás, a experiência sempre esteve, né? Nós, eu e o Marcelo, estamos como Estrela Guia no Conselho de Saúde, um dos conselhos mais estruturados, né? E que da cidade, etc., mas a nível de Brasil é um dos mais disputados, inclusive, que é justamente isso. Tem 42 representantes de conselhos locais que trazem experiência viva. Não sempre ninguém vai com a questão de dizer, olha, segundo a Butler, mas então a Marshall fala, mas então... Não, é pelo contrário, qual é a demanda? Então, que você tenha essa delicadeza de dar voz às pessoas e ativar um engajamento. E quando você perceber que a questão está demandando por uma coisa que, gente,
tem espaço. Vamos discutir na academia certas coisas que são para discutir na academia. Vamos apresentar o conhecimento, mas o conhecimento a partir da prática. Né? Qual é a realidade que a gente vai... Desenhar um relatório não é levar um discurso para uma reunião. Eu não sei se eu coloquei de uma maneira clara, mas o que afasta, muitas vezes, novos atores, novos protagonistas, é justamente a gente vestir certas performances que a gente desconsidera. Eu não estou generalizando, terrível isso, mas algumas pessoas desconsideram a fala do outro por não estar debatendo de tal ou qual forma como se acha que se deve. Então, é mais ou menos isso, como um meio de achar estratégias de a gente garantir que pessoas novas se engajam. Então, volto a dizer, 2 pessoas nós colocamos à frente de conselhos distintos, entretanto, quando lá chegaram, bem, recuaram, não é meu lugar, não estou falando minha língua, eu não consigo entender o que dizem, né? Então, isso é muito importante observar, por mais que, obviamente, você é uma representante do IEG, da academia, etc., mas ali não é, por exemplo, a academia. Mas já também tem a Margens, também tem a ADE, também tem, mas que a gente consiga perceber os novos atores e a gente consiga incluir. E você sabe bem disso, né, Gabi? O quanto é importante, você como professora, como é importante fazer com que ver o crescimento dos demais, mas a partir do momento do acolhimento, né? E mostrar que somos todos iguais em prol de uma luta. Então, perdão, me estendi de novo, mas o pensamento tem que ficar explicado, né? Eu só queria justamente, eu acho que é só dizer isso, assim, queremos novos atores e novas atrizes nesse processo, bem, então também temos que saber recuar, de certa maneira, de processos que também a gente se veste, e são muitas vestes que a gente tem, né? Então, é aí que eu acho que é interessante a gente perceber, né? Eu não sei. Mas isso que eu queria contribuir. É engraçado, né, Kelly? É muito engraçado. Eu vou agora, já falando de experiências, já que a Patrícia falou, você sabe que é uma mulher trans indígena? Aí eu vou chegar lá, Patrícia, tá? Quando eu entrei no movimento, meus amores, eu sofri o maior bullying que vocês possam imaginar. Sabe por que eu sofri o maior bullying? Porque eu era a única professora no movimento de travestis transexuais. É mentira? Não é. Sabe que era bullying? Porque a maior parte eram profissionais do sexo. Tá? É real isso, tá? Então você vê que há É isso que eu quis dizer ainda há pouco. Como o movimento ele está virando academicista também, porque hoje, se tu vê, não sei se tu acompanhou, a maior parte de quem está coordenando as lives do Fonatrans é a Letícia, tá? Tudo bem que é uma mulher trans negra, não é isso, mas ela vem da academia, tá? Ela agora que está se inserindo no movimento, agora que ela está virando uma mulher trans, agora que ela está conhecendo essa identidade travesti. Mas olha o que eu quero te dizer, né? Que como a gente vai aprendendo também, Patrícia, com essas pessoas que vão entrando no movimento. Porque até então, eu tenho certeza que a gente no movimento não tinha nenhuma travesti transexuais indígena. Agora que bom que a gente vai ter. Vai aderindo aos movimentos. O movimento, ele tinha um discurso, basicamente, eu convivi no movimento travesti transexuais com um discurso totalmente do nome social. Hoje nem se fala mais isso, porque já está dado. Já está dado isso, já tem o nome no cartório. Então, isso já está socializado, já está posto. Então, são coisas que a gente vai também percebendo, tá? Gente, hoje, basicamente, nós temos um movimento muito de travestis transexuais da academia, com serviço público, Marina Heidel lá na secretaria, nós temos a Bruna Benevides, que é uma referência, que é da Marinha, que tem escolarização, Luma. Então, você vê que como o próprio movimento também foi se burocratizando, foi se tornando também mais academicista, mais... E eu vejo isso, eu tenho acompanhado as lives de todas elas e tenho percebido isso. O convite
muito, tem as experiências das pessoas, digamos, né, do movimento mais popular, mas tem muito da academia. É muito convidado as pessoas de referência, né, que tem essa possibilidade de referência. Então, eu entendo o que a Kelly quer dizer, no sentido de a gente compreender que nem todo mundo está incorporado por esse discurso. E é óbvio disso, né? É lógico, agora isso também é uma coisa que a gente vai ter que aprender, que é o que a maior parte também das teorias falam, né? Que a gente está vendo aí Boaventura de Souza Santos falando da epistemologia do Sul, né? E aquilo que a Kelly sabe que eu tenho dito até para o movimento, né? Eu estou saindo fora, eu não quero mais. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que dar espaço para outras pessoas. Eu estou ficando academicista. E eu tenho convicção disso. Do meu discurso está entranhado. Eu brinco lá na UFSC que eu digo que eu não sei falar Kelly Vieira, eu não sei falar mais ô traveco, ô travesti, mona, babado. Eu não sei mais falar assim. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, a academia está me higienizando. Né? Acaba a gente acontecendo isso também, que a gente acaba se higienizando nesses espaços que a gente fala. Quando eu conheci a Kelly, assim, também, a Kelly não tinha esse discurso tão, assim, robusto, tão, né? E hoje eu vejo que ela tem um discurso muito elaborado, muito bom, né? Eu vejo outras meninas até do movimento feminista negro, que eu conheci anterior, eu hoje vejo com um discurso muito bem elaborado, muito bem construído, que é muito legal isso, que é o processo também de construção da gente, né? Como é que a gente se constrói nesse processo? Gabi, eu gostaria de colocar aqui, então, a Mônica acabou de me mandar uma mensagem dizendo que o computador dela travou e tirou ela da reunião, ela está tentando entrar. Então, enquanto isso resolve, vamos ver. Alguém gostaria de perguntar algo à professora Gabriela? Não, fala, né, gente? Acho que eu e a Kelly já falamos demais. Vamos, gente, fala. Sim. Vânia, Patrícia, Juliano, John, Kelly, Batista, Olga, professora Olga, olha a professora Olga aqui acompanhando. Tem alguma questão para a professora Gabriela? Só uma pergunta, Kelly, até para as pessoas. Até que hora que a gente vai, assim, tem período que o pessoal sei que de repente precisa também. Não, justamente, já para a gente dar sequência, então, né, e colocar, a Patrícia que colocou aqui, então, por exemplo, Enis, concordo com você, olhe no chat, então, aqui. É importante ver a diferença, do contrário, tudo continua homogeneizado, bem, essas diferenças foram levantadas, né, a partir da raça é uma outra questão, justamente acho que aí a gente vai ter lives na sequência que vão falar justamente, especificamente sobre identidade de gênero e racismo. Vai ser conduzida pela Patrícia mais a Jenny, que é uma mulher trans aqui de Florianópolis, mulher trans e negra. A gente vai ter também sobre injúria racial e racismo, né? Duas estudiosas, né, a Patrícia e a Liz. Nisto concordo com você, mas temos particularidades. Bem, eu acho que ninguém, então, se manifestando. Professora Gabi, eu quero agradecer imensamente, pedir, então, que a professora possa, né, dar sequência às suas considerações finais, já que ninguém colocou, calma aí, a Vânia. Queridas e queridos participantes, agradeço imensamente todas as falas e observações feitas acerca de vários temas abordados. Preciso sair para cuidar do meu pai acamado agora, mas todos vocês me ensinaram muito. Ok, Vânia? Eu peço, então, que a professora dê, então, né, faça as suas considerações finais para que a gente possa, então, ir encerrando, já que as pessoas não quiseram manifestar aqui mais perguntas. Kelly, eu espero, né, que de alguma forma tenha superado as expectativas. É bom sempre estar, né?
Eu sabe que eu tenho tentado aproximar até, né, vocês, Estrela Guia, junto com a universidade, aquela vez convidando, né, sobre questão de prostituição, né? Eu faço questão disso, eu acho que todo mundo tem que vir, todo mundo tem que entrar, todo mundo tem que fazer barulho, confusão, e todo mundo tem que não chegar a um acordo, mas pelo menos todo mundo saber que foi ouvido, que falou, que discutiu, que trouxe elementos da sua realidade, que é isso que eu acho que é importante, né? Então, eu quero agradecer a Mônica, espero que a gente possa estar se vivendo mais, né? Eu tenho dito que ultimamente eu nem tenho mais tempo para ser quem eu sou, até ser travesti, tá? Porque eu estou tomada por tantas lives, tantas reuniões, hoje foram 2, né? Foi essa segunda. E que a gente esquece muitas vezes de ser quem a gente é, né? É tão bom muitas vezes a gente ser tão natural, tão gente, tão... E aí, muitas vezes o próprio computador também, né? A tela trava, como a Mônica saiu, trava a gente de ser quem a gente é. Mas agradecer, dizer que para aqueles que gostam de namorar, né? Eu sou como a Indianara Cerqueira, eu adoro a Indianara. Hoje eu li uma coisa dela sobre relacionamento, sobre o amor, né? Ela deu assim com tapa de luva de pelica e muita gente. Ela é bem revolucionária, bem transgressora, né? E ela não adere a esse capitalismo do amor, né, romântico, né, de hoje. E eu adorei, cara. E ela deixa todo mundo assim oriçado. E é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que também questionar o ser da pessoa a partir das visões econômicas, né? Porque também tem fatores econômicos, né? Eu tenho dito, né, Kelly, que ser travesti na década de 60 não é o mesmo que ser hoje. Até porque nós temos recursos para isso. Nós temos cirurgia facial, nós temos... A Kelly sabe disso, né? Nós temos prótese. Na década de 60 não tinha nada disso. Ser uma travesti na década de 60 e ser hoje é muito diferente. É muito diferente. Hoje você pode dizer que você nasce transexual, né? Porque tem todo um aparato, inclusive hormonal. A economia facilitou as experiências também de ser trans. Quem é das antigas, como a minha amiga, né, que está aí na live atrás, né, sabe disso. Ninguém está aqui falando algo de que não é natural. Né? A gente sabe o que é ser travesti naquela época e hoje. Não tem nada é outra coisa. Então, agradecer imensamente. Uma boa noite a todas e todas. Vamos dormir, comer, abraçar. Né? E os dias hoje, que o meu corpo é de todo e é de ninguém. Ô, Gabi, eu voltei. Ai, que horror. Desculpem que travou meu computador. Patrícia não, Mônica. Fechou sozinho. E eu quero muito agradecer, Gabriela, muito obrigada por sua generosidade, aceitar o convite. E quero dizer que sim, isso, o que você acabou de falar, eu, quando fiz minha pesquisa com travestis, na época que se diziam da terceira idade, isso já seria outra live. Mas por que você olhou para Bem, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada. E foi um prazer. Gabriela, beijão, obrigado. Com beijo é mais caro. Não entendi, Mônica, falar terceira idade e olhar para mim. Não sei por que essa referência, Gabi. Eu não olhei para você. Não, tá? Beijo, Gabriela, mas não foi eu que falei. Na década de 80, ser travesti tem que ser criativa também, né? Tinha que ser criativa, porque hoje, como se diz, é muito mais fácil ser uma mulher trans do que na nossa época lá que a gente pegou, a época do silicone, a gente não tinha informação se ia fazer mal ou melhor para a nossa saúde, ficava uma coisa desconhecida no corpo da gente. Hoje, mesmo com todas as informações que elas têm, elas ainda continuam na persistência de botar esse silicone pela questão dessa ditadura da beleza, né? Que elas compram essa coisa para elas, né? Entendeu? Lamentável.
E o silicone é uma coisa que lá pode até dizer assim, não me deu nada agora, mas futuramente vai dar sim. Hoje eu estou com 49 anos, botei silicone, já nem lembro quanto, e hoje eu estou tendo alguns problemas, não assim, muito sério, mas que o silicone está me causando, entendeu? Se eu tivesse, só que naquela época eu não tinha pessoas que me falassem isso, olha, não coloque, faz mal. Hoje elas têm. Então quer dizer que na nossa época, lá quando a gente caiu, eu caí nos anos 80, mais ou menos 80, 90 por aí, era uma década bem diferente do que hoje, que elas têm todas uma faixa de informação, né? Isso. Nós não tínhamos nem internet, já começa por aí, né? Isso mesmo. Para. Um beijo para ti, beijo, Mônica. Beijo Tchau, gente. Boa noite, muito obrigada a todo mundo. Beijo, gente. Beijo, muito obrigada, Gabi. Muito obrigada a todos e todas.